João 10. Dos versos 14 até o verso 18. Todos encontraram? Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Nosso Deus e Pai, abençoa esta pequena reflexão ao nosso coração. Leva o nosso coração e mente cativos ao trono da Tua graça, para que o inimigo não roube nenhuma das palavras que o Senhor vai usar nesta noite para abençoar a nossa vida, em nome do Senhor. Amém. Ocupe o seu lugar. Estava lendo uma reportagem um tempo atrás, que existe um país, um pequeno país, independente, que acabou necessitando de ajuda de países mais ricos, vizinhos, e contraíram uma dívida muito grande. A dívida deste país passa de 1 trilhão. É um país pequeno, incapaz de se manter, incapaz de manter escolas, hospitais, pagar seus funcionários. Tudo que entra não tem jeito. A renda não bate, as contas não batem. País rico chegou e disse: perdoei a sua dívida. Está paga. Foi perdoada a dívida desse país. Só que outros países estavam também na fila de receber o pagamento da dívida externa. E outros países grandes, poderosos, se uniram e não só perdoaram a dívida, mas ajudaram a reconstruir esse pequeno país que é uma ilha. Se tornou um país. E esse pequeno país acabou se transformando num país que se sustenta, porque teve a sua dívida perdoada. Sendo assim, todos os moradores, todas as pessoas desse país souberam disso, e todos eles têm no coração gratidão, porque eles estavam com uma dívida impagável. Era tão alta a sua dívida que não havia perspectiva alguma de que aquilo pudesse ser sanado de alguma forma. E todos os moradores daquele país, daquele pequeno lugar, que se transformou em um país bem distante, ele acabou perdoando a dívida deles, e todos os moradores são gratos a Deus. Quando a gente transporta essa ideia, essa história, para aquilo que Jesus fez em nosso lugar, tomando a nossa dívida e pagando toda a conta, tirando de nós toda a preocupação e peso de como nós iríamos pagar essa dívida tão alta e impagável. Como nós teríamos condições humanas de pagar uma dívida tão cara, tão alta, que Ele pagou entregando a sua vida para nos reassumir, nos dar nova direção, nova vida. E o tema que hoje eu queria propor aos irmãos é exatamente um apelo que eu quero hoje nessa noite fazer. De que respostas nós estamos dando a Cristo por sua obra de amor na cruz? Nós estamos falando esses dias sobre a cruz de Cristo, e eu quero expressar novamente o meu sentimento de gratidão por esse tema especial, que tem levado o meu coração a estar tão feliz
por saber que eu era um miserável pecador. Eu estava mergulhado numa lama tão suja, e Ele foi lá e me resgatou desse império, nessa sujeira que eu estava, e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Nunca participei de nenhuma orgia e de uma bagunça nesse ambiente antes de ser igreja, mas de outros já. Nunca vi nas signos, mas aonde abundou o pecado, e abundou mesmo o pecado aqui, hoje superabunda a graça de Deus. Antes lugar de perdição, hoje lugar de salvação. Antes lugar de morte, hoje vida. A cada quadrimestre nós geramos novas vidas quando saem daquele tanque batismal ali, que entenderam e responderam pela obra que Cristo fez, a obra de amor que Ele realizou na cruz. Eu gostaria de começar exatamente essa reflexão assim, manifestando uma preocupação que eu tenho com respeito a tudo que nós ouvimos sobre essa maravilhosa obra de amor que Cristo demonstrou para nós na cruz. De certa forma, cada um de nós temos essa responsabilidade de expor isso, de manifestar isso, de dar uma resposta a tudo aquilo, como os moradores daquele lugar. Todos eles têm no coração uma gratidão, porque a dívida deles era impagável, e todos se uniram para quitar a dívida deles. Vocês não devem absolutamente nada a ninguém. A nossa dívida era muito alta, era muito cara, e Ele pagou a nossa conta. Ele disse: vocês não devem absolutamente mais nada. Que tipo de resposta nós estamos dando para essa maravilhosa obra de amor que Cristo fez naquela cruz, ou demonstrou naquela cruz? A primeira preocupação que eu queria manifestar sobre tudo isso, tudo aquilo que nós temos ouvido sobre esta obra, porque Bispo Rubem hoje pregou uma mensagem, eu estava sentado ali onde o Guga está, eu estava alegrando o meu coração, porque eu disse: Senhor, eu espero que Ele continue nessa linha, porque eu quero pedir Ele para dar um ponto e vírgula, para dar continuidade à noite, naquilo que Ele falou sobre a obra de Jesus na cruz, como Ele agiu, de que forma Ele age, como Ele pode continuar agindo e vai continuar agindo na vida dos perdidos. A primeira manifestação da minha preocupação, irmãos, é quanto ao que nós temos ouvido. Será que aquilo que nós temos ouvido tem servido somente como uma fonte de informação? Como algo que vai só acrescentar informação sobre Jesus? Qual foi o dia do seu nascimento? Porque alguém disse um dia que Jesus nasceu a 1h18. Aí alguém perguntou: mas como é que você sabe disso? Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, 1h18. Os irmãos entenderam? Alguém disse: Jesus nasceu a 1h18. A revelação que Deus me deu agora, porque está em Mateus 1:18. Ele entendeu que aquilo era a hora que Jesus tinha nascido. Será que tudo que nós temos ouvido sobre a obra de amor de Jesus serve tão somente como uma fonte de informação, mas que em momento algum tem produzido nenhuma intimidade, não tem produzido nenhum relacionamento próximo? Será que é como um cunho intelectual? Será que nós só queremos absorver para saber que a história é muito genial, muito legal, mas ela não traz nenhum tipo de relacionamento profundo e íntimo? Não me coloca na presença dele, não me joga de joelhos. Certo pregador disse uma vez aqui nessa igreja, que tudo aquilo que nós viemos a descobrir, saber, conhecer e buscar sobre Jesus, deve nos colocar de joelhos. Todas as fontes que eu posso descobrir, ter de conhecimento sobre Cristo, não me deve me encher o coração, a minha mente e me tornar mais intelectual, deve me colocar de joelhos. A minha grande preocupação é quanto a esta obra linda de amor de Jesus na cruz possa estar se transformando para algumas pessoas uma fonte só de conhecimento, mas não de intimidade. Eu sempre gosto de usar essa ilustração, porque moro bem próximo aqui, e moro próximo a esse morro maravilhoso, lindo, que quando eu morava distante dele, eu sempre dizia: um dia eu vou subir essa serra do vulcão, esse morro, é fácil. Eu estava distante, 2, 3, 4, 5 quilômetros.
Então é fácil subir, em 1 hora eu subo isso e nasço com o pé nas costas. Quando um dia eu parei bem próximo ao pé do morro, eu olhei para cima e falei, Jesus, vou levar um dia para subir isso aqui. Porque uma coisa é quando você olha distante, mas à medida que você vai se aproximando, é como Jesus, quando nós o conhecemos só de ouvir falar, que é meramente intelectual o meu desejo de conhecer a Cristo, é só uma informação que eu quero saber, e quanto mais informações vier para mim, melhor. Isso só vai me trazer a ideia de que Ele é grande, mas quando nós nos aproximamos dEle, quando nós estamos nos aproximando mais dEle, nós vamos vendo a grandeza desse Deus, e isso deve nos pôr de joelhos. Tudo que você vier a saber, e essa é a minha grande preocupação. Há um exemplo disso muito clássico, em Mateus capítulo 1, capítulo 2, quando o nascimento de Jesus chegou ao conhecimento de Herodes. Os magos vieram com o propósito de adorá-lo, de oferecer a ele adoração. Mas Herodes, temeroso, porque a notícia era, nasceu o rei dos judeus. Herodes vai consultar os sacerdotes, os escribas, quanto à ideia de que as escrituras traziam informação sobre aonde Jesus nascera, ou nasceria. Os escribas e sacerdotes deram todas as informações precisas para Herodes, mas não criam no Filho de Deus. O grande problema é que às vezes nós queremos muito conhecimento, mas não temos intimidade. Temos letra, mas não temos fogo no coração. Temos, como diz Hernandes Dias Lopes, e o pastor Luiz Carlos gosta muito de expressar isso, temos culto no culto, mas não temos culto na vida. Fazemos culto aqui, choramos aqui, oramos pelos irmãos, cantamos com os irmãos, até choramos aqui, mas não temos culto na vida. Não temos relacionamento íntimo, temos a informação sobre quem Ele é, mas não sabemos de fato o que Ele fez e pode fazer na nossa vida. A minha grande preocupação talvez seja essa. Outra grande preocupação que eu tenho com respeito ao que nós estamos ouvindo sobre a obra maravilhosa de amor de Jesus na cruz do Calvário, é que talvez ela possa estar sendo trocada por um apelo muito forte emocional. Irmãos, existem pessoas extremamente preparadas para fazer você chorar quando eles abrem a Bíblia. Existem pessoas muito hoje preparadas, capazes de fazer você chorar quando elas abrem as histórias, as narrativas bíblicas. Perguntei hoje, na conversa que tivemos, o diretor do filme Jesus, Mel Gibson. Quantos assistiram esse filme? Você chorou com esse filme? Quantos choraram? Levante a sua mão. Você chorou com esse filme? A minha grande preocupação é que isso possa talvez estar vivenciando pessoas, ou fazendo pessoas vivenciarem só o lado emocional da história, mas a sua vida continua sendo a mesma de sempre. Elas choram, mas não se arrependem. Elas lamentam a morte do Filho de Deus na cruz, mas não entendem a obra de amor realizada por Ele através da sua morte na vida das pessoas. Elas vão continuar mortas, elas choram, mas não se arrependem, irmãos. Na quinta-feira, pregando na posse, eu falei dos 3 propósitos da mensagem da cruz: transformar corações. Paulo, quando chega em Gálatas, na Galácia, recebe a informação de que os irmãos da Galácia estavam completamente perdidos, adicionaram à sua fé as práticas religiosas do judaísmo. Quando Paulo pega essa informação, ele envia uma carta aos irmãos da Galácia, capítulo 1, versículos 10 ao 24, eu não vou ler esse texto com os irmãos, mas ele expressa ali quem ele foi, e o que a obra de Cristo fez e realizou na sua vida, e ele mostra agora quem ele é. Ele agora: eu sou um crucificado com Cristo, para as coisas do mundo eu morri, Cristo agora reina e vive em mim. O segundo propósito da mensagem da cruz não é só transformar os corações, mas é modificar os comportamentos e os propósitos.
Não é só comportamento, é mudar propósito. Eu tinha planos, agora os meus planos são regidos pelo Senhor. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2 até o 14, grave isso. Mas sobretudo, além de formar ou modificar comportamentos, transformar corações, o propósito do Evangelho é fazer com que tudo isso faça com que você seja alguém que reproduza e transmita isso a outros, fazendo discípulos. Então nós temos hoje um grande perigo. Se você quiser ler comigo depois, João capítulo 12, mas não leia agora, só marque que a gente vai para lá daqui a pouquinho. Porque esse é o terceiro grande problema e a grande preocupação que eu acredito que seja não só meu, mas dos pastores e dos fiéis que eu tenho aqui nessa igreja nesta noite. Não só a preocupação que Jesus se transforme, e essa obra linda que Ele fez na cruz, se transforme numa fonte de informação. Ou que eu venha também nesse ambiente e ouça sobre a morte dEle, sobre a obra que Ele realizou na nossa vida, e nós nos emocionemos, mas isso não muda nada a nossa vida. Não muda nada. Eu conversei com uma profissional, que eu me reservo no direito de não falar quem é, ela está aqui, e ela estava me explicando sobre algumas questões. Ela disse: pastor, existem pessoas tão bem preparadas para mergulhar na sua vida, pessoas tão preparadas para que elas possam emocionar você e até mesmo te convencer que até o tom e a tonalidade da luz, a intensidade da iluminação é importante para que você possa ser facilmente envolvido naquele episódio. Existem pessoas tão bem preparadas para pegar um texto bíblico e fazer com que você olhe para aquilo: uau, meu Deus, onde esse cara... Irmãos, eu confesso a vocês, eu assisti um vídeo essa semana que o cara quase me convenceu. Eu disse: meu Deus, ele disse uma coisa ali muito interessante, só que eu ouço isso todos os dias aqui na igreja. E em um dado momento parece que o Espírito Santo me deu um beliscão aqui do lado e eu despertei, senão eu estava envolvido nisso também. O Evangelho não é para te emocionar. O Evangelho é para levar você ao joelho e dizer: Senhor, misericórdia da minha vida. Não adianta nada eu sair daqui cantando canções lindas, chorando, o culto hoje foi emocionante. Vai mudar alguma coisa na sua vida isso? Você vai voltar para sua casa e vai voltar às velhas práticas, então não serviu absolutamente nada as canções e nem a palavra pregada. A minha outra preocupação que eu quero dividir com os irmãos está quanto àquilo que nós temos ouvido sobre a obra de Cristo na cruz. É com as pressões e com as glórias desse mundo que se tornam mais importantes do que a obra de amor de Cristo na cruz. O mundo acaba fazendo sobre nós uma pressão tão grande que até mesmo aquilo que para nós é prioridade e importante não é mais. João capítulo 12, por favor. Jesus vai estar explicando por que muitos judeus não confessavam que criam nele. E o texto é muito claro, se você puder me acompanhar com tranquilidade, sem correria. Nós temos aí 23 minutos ainda pela frente. E o texto em negrito a Sociedade Bíblica nos ajuda dizendo a incredulidade dos judeus. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, o que diz o texto? João capítulo 12, verso 37. Todos acharam? Eu falei Lucas? João 12, 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito.
Contudo, verso 42 e 43, leia por favor comigo. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A explicação que Jesus dá pela razão deles terem visto sinais, terem crido que ele de fato era o Filho de Deus, mas não pudesse confessar isso ou manifestar isso publicamente, está aqui. Jesus dá a razão pela qual muitas pessoas, irmãos, sabem do valor da obra de Jesus na cruz, mas não confessam, aliás, até creem, mas não manifestam isso publicamente, não expressam isso publicamente. Jesus dá aqui a razão pela qual os homens ali não estavam querendo comprometer a sua vida. Jesus diz lá no versículo 42, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. E Jesus vai dizer, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que Jesus quis dizer com isso, irmão? Primeiro pensamento sobre o que Jesus quis dizer sobre isso. Eles temiam mais o que as autoridades poderiam fazer com eles na terra do que Jesus fazer na eternidade. Existem pessoas que não querem e não podem comprometer a sua vida com o Evangelho, porque o Evangelho requer de nós, Anderson, transformação. Diga comigo, transformação. Existem pessoas que não querem ter um compromisso com isso, que entendem que é a verdade, sabem que a obra dele foi perfeita, essa obra de amor dele é perfeita e foi perfeita, mas não podem comprometer a sua vida, porque vão comprometer tudo o que eles fazem. Existem pessoas que não querem que Jesus entre na sua vida, porque uma vez que ele entrou, irmãos, as coisas velhas precisam passar, serem deixadas para depois. Eu conheci um irmão que ele disse, pastor, na minha conversão, a parte mais difícil foi deixar a farra. Pastor, eu era requisitado. Ele era nada mais, nada menos do que um dos melhores dançarinos de lambada da Baixada Fluminense. Requisitadíssimo. As meninas suspiravam quando viam o irmão. Conhecido nas casas de show do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Se hoje tivesse naquela época tivesse Facebook, era outra coisa, Orkut, né? Quantos são do Orkut aí? É velho, hein? Passado já. Se tivesse Facebook, ele seria o cara do Facebook. Se naquela época tivesse Twitter, Instagram, ele bombava. Os seguidores dele passavam de não sei quantos milhões. E quando esse homem teve um encontro com Jesus, a pergunta foi, eu tenho que abandonar tudo isso? Deixar tudo isso para trás? Irmãos, esse homem deixou tudo para trás, mas ele disse, pastor, a pior parte de toda a transformação que eu tive que enfrentar na minha vida foi deixar as minhas noites. Mas eu lutei, pastor, estou hoje aqui na presença de Deus, até o dia de hoje servindo o Senhor, eu e minha casa estamos aqui servindo ao Senhor. Existem pessoas que não querem que Jesus entre, porque uma vez que ela entrou, vai exigir de você transformação de vida. Eles tinham mais preocupação com o que as autoridades poderiam fazer com eles aqui na terra, do que Jesus fazia na eternidade. Tem pessoas tão preocupadas com o que os outros podem pensar dele aqui, e não se importa com o que Jesus pensa deles. Eles estão tão preocupados com o que as pessoas podem fazer com eles aqui na terra, esquecendo de que nós temos que prestar conta ao autor da vida, ao Senhor de toda a eternidade, onde cada um de nós temos que comparecer diante dele e mostrar o que nós fizemos com a nossa vida, de bom ou de ruim. Eles temiam mais serem expulsos da sinagoga do que entrarem na eternidade. Eles tinham mais preocupação em você expulso da sinagoga. Eu não canso de falar dessa menina
noiva, as portas do casamento, agendado, Daniele, Soninha, falecida Soninha, pastor, está chegando. Tem mais um para o senhor mês que vem. A menina recebe a notícia do namorado dizendo assim, olha, depois que essa história de começar o casamento, depois que a gente casar, essa história de igreja tem que dar um ponto final. Eu quero mulher em casa, não quero mulher na igreja. Ela olha para o noivo, casa montada, apartamento montado, chave na mão, tudo prontinho, lua de mel paga, tudo, salão de festa, pastor, dada entrada no casamento. Ela olha para o marido, para o noivo e diz assim, pois bem, acabamos aqui a nossa história, porque eu quero manter a minha vida com Jesus, mas eu não quero alguém que possa me atrapalhar durante a minha jornada. Irmãos, tudo aquilo, ouça com atenção e com carinho, com respeito que eu vou falar nessa noite. Tudo aquilo, ou todo aquele, que não conduz você e a mim a Cristo, mas ao contrário disso, nos afasta dele, pode se tornar maior e mais importante do que Jesus. Aquilo ou aquele que não te leva ao pé da cruz, que não te conduz a Jesus, pelo contrário, te arranca de mais de perto dele, esfria o teu coração, desmotiva você, vai se tornar maior e mais importante do que Jesus na sua vida. Desde o namoro até o noivado, desde amigos mais próximos, todo aquele que não te levar para Jesus, mais perto de Jesus, e te incentivar a viver uma vida reta e santa, ele vai se tornar maior e mais importante do que Jesus na sua vida. Se um namorado ou uma namorada não te levar a viver uma vida mais íntima com Jesus, não serve nem para ser seu amigo. Se uma noiva não te leva ao pé da cruz e não te conduz a viver uma vida reta, não serve nem para ser seu namorado, muito menos seu amigo. O problema então dos homens são as suas prioridades, irmãos. Lucas capítulo 12, volte um pouquinho o texto. Lucas capítulo 12, dos versos 4 ao 12. Digo-vos, pois, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podeis ou podem fazer. Eu, porém, vos digo, você pode ler comigo, verso 5 do capítulo 12 de Lucas. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 ases, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar, sim, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas, perante governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quantas coisas deveis falar, porque, irmãos, verso 12, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis falar. Talvez, irmãos, as pessoas estejam buscando e ouvindo a mensagem do Evangelho só como uma fonte de informação, e outras ao ouvirem se emocionam, mas outras quando ouvem sabem que a partir daquele momento elas têm 2 coisas a fazer. Primeira, negar ou reconhecer. Uma vez que elas negam, o Senhor as negará. E se elas confessarem, pode ter certeza de uma coisa, a vida dessa pessoa precisa mudar radicalmente. O Evangelho que não transforma os nossos corações,
que não modifica os nossos comportamentos e que não nos leva a fazer com que pessoas ajam da mesma forma, não é um evangelho genuíno, não é um evangelho verdadeiro. É um evangelho que só nos leva a conhecer, que nos emotiva e que nos mostra que quanto mais mergulhados nele, mais distantes de Jesus ou do mundo nós vamos precisar viver. Eu conheço muitas pessoas, e você talvez conheça também, que não suportaram permanecer em Cristo porque tinham que abrir mão de muitas mazelas da sua vida e não conseguiram abrir. Quantos conhecem pessoas? Porque pressões desse mundo não fizeram com que ela permanecesse em Cristo. Hoje eu quero rapidamente, irmãos, finalizar e levar os irmãos a pensar que resposta você e eu estamos dando a tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E quem vai nos ensinar a dar essa resposta de amor vai ser um ladrão. Diga comigo, ladrão. Eu talvez pudesse mudar o tema dessa mensagem dizendo: um ladrão ensinando o caminho para o céu. Diga comigo, um ladrão ensinando o caminho para o céu. Que tipo de resposta nós estamos dando, esse ladrão vai nos ensinar? Que tipo de resposta o mundo tem que dar, irmão? Você que entrou por essas portas aqui. O mundo precisa dar a esta obra maravilhosa que Cristo realizou, de amor na cruz. Eu tinha uma dificuldade na minha vida muito grande, o meu bolso era blindado. Eu mergulhava e dava uma nadada de 50 metros com um sorrisal na mão, ele voltava seco do outro lado. Ninguém botava a mão no meu bolso. A primeira coisa que converteu não foi o meu bolso, foi o meu coração. O meu bolso foi se convertendo depois, lentamente. Porque não, eu trabalho muito, ficar dando dinheiro para pastor. Quando eu entendi que não era para pastor que eu dava, mas era para o meu Senhor, que antes que chegasse nas minhas mãos, partia das mãos dele, irmãos, a minha vida mudou completamente. O sorrisal agora, quando eu mergulhava, ele já se dissolvia completamente. Tem que morrer, tem que arrancar esse escorpião do seu bolso aí. Como é que está esse escorpião aí? Eu conheci pessoas assim. E o ladrão da cruz vai nos dar essa resposta, nos ensinar, e a primeira resposta que ele nos dá, Lucas capítulo 24, ou capítulo 23, perdão. Que tipo de resposta nós estamos dando para esta obra maravilhosa que Jesus realizou na cruz do Calvário? Pastor, eu tenho buscado muito conhecimento, isso é legal, mas tem mudado a sua vida? Pastor, eu tenho me emocionado tanto, mas tem se arrependido dos seus pecados? Pastor, não tem jeito, as pressões desse mundo são maiores. E a primeira que ele nos ensina está exatamente no capítulo 23, verso 39, leia comigo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereceram, ou merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: de que forma, irmãos? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um ladrão nos ensina, João, a tipo de resposta que nós precisamos dar a Cristo por esta obra de amor que Ele realizou em nossa vida. E talvez, meu amigo, gente boa, como diz o nosso pastor lá de Belo Horizonte, talvez você tenha entrado aqui e tenha ouvido muito sobre Jesus, a obra dele, o amor dele, assistiu o filme do Mel Gibson, já assistiu peças teatrais sobre Jesus. Na Páscoa agora nós vamos apresentar uma peça aqui. Talvez você se emocione, mas se isso não ferir você, se não mudar a sua vida e não te colocar de joelhos arrependido e dizer como este homem, ladrão, para nada serviu a tua vinda aqui nesta noite, para nada servirá as tuas próximas vindas aqui na igreja. Nós precisamos dar respostas a esta obra de amor que Jesus nos deu. E Ele nos dá a primeira lição: mudança de consciência, irmãos. Apesar de uma vida criminosa, perceba isso,
apesar desse homem estar aqui, sentenciado legalmente, justamente, apesar de viver uma vida criminosa, apesar de ter sido um daqueles que zombavam também de Jesus, sua consciência foi afetada. Se deparou com uma realidade e naquele momento, irmãos, ele mudou, a consciência dele foi tocada. Eu estava encostado no fundo da igreja e alguém falando da minha vida, eu falei, quem foi que contou a minha vida para o pastor? Quem foi? Foi a Denise. Denise deve ter contado tudo para o pastor, porque tudo que o pastor está pregando é da minha vida. Para tirar qualquer dúvida do meu coração, o cara sai da posição dele e vai até onde está lá o diácono Ricardinho, estou enxergando bem. Para na minha frente e olha para mim e diz assim, aí rapaz, Deus está falando com você hoje. E eu estava trêmulo, minhas mãos suando, os meus pés tremendo, as minhas pernas tremendo. Ele, o que você vai fazer quanto àquilo que Jesus fez por você? Eu derramei o meu coração e disse, eu vou dar a resposta que eu tenho que dar. Eu entrego hoje a minha vida nas mãos de Jesus. Que tipo de resposta nós estamos dando? Nós estamos só buscando conhecimento, nós estamos só buscando alguma coisa para acrescentar informação à nossa vida, nós estamos só querendo, não, mais um pouquinho de lágrimas, um pouquinho de emoção. Nós não teremos negociar, porque pastor, o que vão falar de mim lá fora? O que os meus amigos vão falar de mim se me verem com uma Bíblia na mão? Eu tinha 2 amigos da onça que disseram para mim assim, cara, você casa com 22 anos de idade, e se converte, acabou a sua vida. Eu falei, começou agora, filho, e você não sabe disso. Me converto e me caso. E a minha vida começa a partir daquele exato momento. Pastor, eu não posso negociar isso, não pode negociar não. Uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus, irmãos, tudo ficou para trás. A ideia de que Saulo foi um homem perseguidor da igreja verdadeira. O bispo hoje de manhã disse, o mais vil pecador, que fez as piores atrocidades na terra, se reconhecer que Jesus é Senhor e se arrepender dos seus pecados, será salvo. O diácono Alexandre não está aqui hoje, mas ele uma vez pregou, dizendo que se um rapaz chamado Luiz entrasse pela igreja, e um outro chamasse Sérgio entrasse pela igreja, e pedisse perdão a Deus de todos os seus pecados, todos os pecados cometidos e as acusações contra eles feitas, Jesus perdoaria, diácono Alexandre, perdoaria Luiz Inácio Lula da Silva, não estou falando contra ninguém, tá? Ok? Ele só usou essa ilustração. O Sérgio é o Sérgio Cabral, Deus perdoaria, irmão, se esses homens se arrependerem de seus pecados, Deus os perdoa. Porque o que leva um homem para o céu não é o que ele faz, não são suas palavras, mas o seu coração rendido diante de Jesus. E esse homem nos dá o caminho para o céu. Arrependimento. Que resposta você tem dado? 20 anos na igreja e nunca tomou posição para se batizar. 20 anos ouvindo o evangelho e você sabe que ele morreu por sua causa. E você sabe que ele sofreu por sua causa e você continua só se emocionando. Pastor, me arrepiei toda hoje quando o João começou a cantar. As irmãs começaram, eu me arrepiei todo. Arrepio não salva ninguém, meu irmão. O que salva é um coração arrependido. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas. As portas sempre vão estar abertas para quem deseja se arrepender e dizer, Senhor, muda a minha vida nessa noite. Esse homem nos dá uma lição extraordinária, irmãos. A segunda lição que ele nos dá está no mesmo capítulo, nos versículos 40 em diante. Ele diz, respondeu-lhe porém o outro, repreendendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? É possível, irmãos, que naquele momento ele havia entendido que uma morte sem arrependimento, e ouça isso,
Uma morte sem arrependimento é pior do que uma crucificação. Talvez esse tenha sido o entendimento daquele ladrão. Ele olha para o camarada do lado dele: você não teme a Deus ao menos porque você está aí, porque você fez. Ele nenhuma culpa tem. O temor dele é a lição mais nobre que nós podemos dar aqui nessa noite hoje. Como uma resposta a esta obra linda de amor. Você tem temido a Deus? Nós temos vivido uma vida de temor. Não falo isso só uma mensagem apelativa para os que estão longe de Cristo, mas para nós que estamos andando do lado dele. Nós temos temido a Deus? É possível que aquele momento ele tenha entendido que aquela crucificação seria o problema menor que ele tinha diante da ruína que seria morrer sem Jesus. Como sempre o bispo Rubem repete aqui, alguém perguntou para um pregador: aonde fica o inferno? Ele disse: o inferno? O inferno fica no final de uma vida longe de Deus. Quer ir para o inferno? Viva uma vida inteira longe de Jesus. Ninguém te joga lá, você está indo para lá. Você não vai empurrado, você vai com as suas próprias pernas, porque escolheu viver longe de Jesus. O castigo eterno, irmãos, será sempre pior, ou será bem pior do que qualquer dor física que a gente venha enfrentar aqui nesta terra. Pastor, eu estou sofrendo horrores nessa vida. Os que não têm Jesus e que não reconhecem essa obra de Jesus na cruz do Calvário, sofrerão castigos e penalidades piores do que uma dor que a gente possa passar como cristão aqui. Perder alguma coisa, abandonar amigos em detrimento do chamado de viver uma vida em Cristo, é o maior ganho que você possa ter, irmão, na sua vida. É o maior ganho que você possa ter. Pastor, eu vou perder amigos? Não, você vai ganhar irmãos. Você vai ganhar pessoas de fato que vão caminhar e dizer para você: rapaz, anda direito, se esforça para viver na presença do Senhor. A outra atitude desse homem que nos ensina está exatamente no versículo 41. Ele diz: na verdade, nós com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Existem pessoas que vão passar a sua vida inteira confessando parte das suas culpas e pecados. Ao bispo Weber pega um presbitério, acho que o Ronaldo estava lá, e ele maltrata os pastores naquele dia. O bispo Weber disse o seguinte, olhando para o Salmo 51, toda pessoa que não confessa o seu pecado de joelhos a Cristo, será publicamente exposto por Deus dos seus pecados. Pastor, eu cometi um pecado, confesse ele de joelhos na presença do Senhor. Porque se isso não for feito, publicamente Deus vai expor para todos verem. Esse homem chega para aquele ladrão que estava do seu lado, que estava dizendo: salva-te a ti, a nós também. Ele diz: nós na verdade estamos aqui. Ele estava confessando a sua culpa. Ele estava entregando ali diante do Senhor, ele estava admitindo que o sofrimento dele e do seu companheiro eram justos. Não estava transferindo uma responsabilidade, ele estava dizendo: eu estou aqui porque eu fui culpado. Qual o caminho para o céu, pastor? Arrependimento, temor a Deus e confissão de pecados. Como eu posso dar resposta a essa obra de Jesus na cruz? Me arrependendo nesta noite de todos os meus pecados, temendo a Deus mais do que temendo a morte, temendo a Deus mais do que a pressão desse mundo. Se você for crente, você hoje perde completamente o vínculo com a nossa família. Eu contei para vocês a história de um menino, eu não estou vendo ele aqui, mas eu vejo ele sempre na igreja. Família ultracatólica, apostólica, romana, praticante, pessoas religiosas, frequentadoras de missa, respeitosas, todos admiravam essa família. O menino começou a caminhar na igreja. O pai radical: se você entrar para o caminho dos crentes, some da minha casa.
você já tem 18 anos, vai embora da minha casa. Esse menino vinha para os cultos e ficava olhando para o relógio. Ele não podia chegar na sua casa antes do seu pai. Não podia. Um dia o pai dele desconfiou do comportamento dele. O comportamento desse menino mudou. O que o evangelho tem que fazer com a nossa vida, irmãos? Transformar os nossos corações. Mudar o nosso comportamento. E esse menino começou a mudar o comportamento e o pai estranhou o comportamento daquele menino e seguiu esse menino. O dia que esse menino foi seguido, ele viu esse menino entrando aqui na igreja e ele sentou num banco desse e o pai dele entrou e viu pai, mãe, irmão, filho, todos reconheceram o evangelho de Jesus, passaram pelas águas do batismo. Sabe por quê? Porque ele temeu mais a Deus do que a morte e até mesmo a expulsão da sua casa. Pastor, o senhor está ensinando rebeldia? Não. Não estou. Estou te falando que uma atitude de fé, nesta noite, pode mudar a sua vida e de toda a sua casa. Que resposta você tem dado a tudo aquilo que Jesus fez na sua vida? Eu finalizo. O que a gente pode aprender com tudo isso? Que o homem precisa ter um desejo verdadeiro de ser perdoado e salvo. A porta sempre vai estar aberta, mas Jesus nunca vai colocar você empurrado para dentro dela. Você precisa ter o desejo, verdadeiro desejo de ser perdoado e ser salvo. Porque Ele nunca vai pegar pelos teus cabelos e vai te colocar dentro da igreja e vai abrir a sua cabeça e abrir o seu coração e falar assim, recebe a mensagem. Não. Você precisa ter um desejo no seu coração de dizer assim, Senhor, eu preciso dar resposta a esta obra maravilhosa que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Esse homem precisa ter atitudes que demonstram esse pecador, este homem que tem consciência do seu pecado. Ele precisa ter isso demonstrado no seu estado tão vil que é de pecado. Ele precisa demonstrar isso de forma consciente, mostrar para todos, nós estamos aqui com justiça porque somos pecadores. Ao exemplo deste homem que nos dá essa lição nesta noite tão maravilhosa. E por fim, o homem por si só não pode ser salvo, mas Deus não anulou a responsabilidade dele para buscar a sua salvação. Eu posso ser salvo, pastor, sozinho? Não. Mas você não está sendo impedido e não está sendo anulado de buscar pela sua salvação nesta noite. Este homem nos dá esse exemplo. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus dá a palavra final para ele dizendo assim, ainda hoje, meu filho, estarás comigo no paraíso. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe e que a gente possa dar respostas à obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Nos arrependendo, temendo a Ele, confessando as nossas culpas e reconhecendo que Ele é o Senhor. Uma vez feito isso, será salvo e um homem feliz na presença do Senhor. Vamos mudar de posição. Quero convidar os irmãos da música.